Estamos no ar? Estamos ao vivo, é isso aí. CX Generation começando agora, diretamente de Israel. E agora, você pode ver a gente em vídeo também. Eu sou a Karen Kligerman e nesse podcast você vai aprender de forma prática como encantar e fidelizar os seus clientes. E pra gente começar, essa terceira temporada eu preciso agradecer a 3 parceiros que sem eles nada disso seria possível. Essa terceira temporada é oferecida pela ActNow, uma das principais consultorias em transformação digital de CX, que apoia as empresas a melhorar as suas relações com os consumidores através de conhecimento e tecnologia. E apoiada pela People Experience, a primeira plataforma de mapeamento e gestão da jornada do cliente, gratuita e brasileira. Quer coisa melhor? E também, essa terceira temporada é apoiada pelos Amigos de CX, a maior comunidade de CX da América Latina, para você se conectar com profissionais, aprender mais, ter oportunidade de vagas e muito mais. E o link de todos eles está aqui na descrição para você poder conferir depois. E a última coisa, antes da gente começar, lá no final eu vou te lembrar, mas já falo agora, se você gostar desse podcast, segue a gente, avalia a gente e indica para, no mínimo, 3 amigos. Por quê? Assim você ajuda a gente a levar essa missão de CX para mais gente. Posso contar contigo? Então, bora começar? Bem-vindo e bem-vinda ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Nesse episódio, a gente vai falar sobre um tema que, para mim, particularmente, é super curioso, sobre felicidade. E o que felicidade tem a ver com CX? E como isso pode impactar no seu negócio. E pra gente falar sobre esse tema super curioso, a gente tem ela, que tá aqui na minha frente, que é CEO, palestrante, mentora, mestre de cerimônias, tudo isso na CameX Customer, e idealizadora da Business on the Road, professora de Customer Experience na IBAC. Ela que também tem um Instagram mais badalado de CX e que não para, tá o tempo inteiro fazendo alguma coisa. E só aqui nos bastidores, a gente tá gravando pela segunda vez porque tivemos problemas técnicos aqui, por estarmos em Israel no meio da guerra, então a gente decidiu gravar de novo. E ela tava no aeroporto, ela faz um monte de coisa, muito ativa essa mulher. Uma salva de palmas pra ela. Cami, seja muito bem-vinda! Uma salva de palmas para você também, Karen, que executa esse trabalho incrível. E, gente, isso é tudo real. Realmente, ela teve que sair correndo no meio da gravação. Eu tive que mudar de lugar no aeroporto. Apesar da gente querer ser... mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Naquele dia não deu. Mas como CX é muito importante estar no nosso DNA. Cá estamos nós, né? Que alegria estar aqui gravando com você, que eu sou tão admiradora, gosto tanto de tudo que você faz. Ai, que bom, sim. É a missão que a gente tem, né? Quando dá paixão e prazer, a gente quer divulgar, quer levar isso pra frente. Então, Cami, vou te dar aí um espaço pra você falar um pouquinho de você, se apresentar. Show de bola, show de bola. Eu sempre, quando as pessoas apresentam como você apresentou, eu gosto, porque obviamente foi um caminho construído, mas eu acho que deixa parecendo que foi o acaso, ou parecendo que é uma construção meio do além, assim, né? Ou que eu sempre fui nerd, e eu acho que vale a pena a trajetória para as pessoas falarem, pô, também dá, e porque eu defendo a pauta de feliciência, que é o que a gente vai falar aqui um pouco hoje, né? Eu me chamo Camila Santos, sou TEDx Speaker, coautora do best-seller Protagonista, uma série de coisas. Mas antes de ser essa Camila, eu sou a neta do seu Zé e da Dona Maria, ambos migrantes que vieram da roça, que com muito mais coragem do que juízo enfiaram uma lata de farinha debaixo do braço, uma filharada debaixo do outro e foram para o Paraná. Eles eram de Minas, foram para o Paraná. Chegaram no Paraná, quebraram a cara, porque eles não tinham o CX Generation ou uma série de conteúdos para maratonar e estudar. Então, eles não tinham qualificações técnicas e comportamentais e quebraram a cara. Uma curiosidade, um abre parênteses, que acho que vale muito a pena para ver como as coisas não estão separadas, tudo que a gente vai falar aqui. De acordo com o último censo do IBGE, mais de 40% da população não vive no município de origem. Ou seja, nasceu em uma cidade, mudou de bairro, mudou de cidade, mudou de país, né? Então, a gente vai... O que está tudo bem, o que não está tudo bem é não ir de forma preparada, né? Qualificação técnica e comportamental, acho que é isso que nos une aqui hoje, né? Meus avós não tiveram isso, viveram a miséria, casa de sapê, que é uma espécie de palha, né? Barata pela casa, cobre embaixo da cama. Minha mãe, quando vendo aquilo muito pequena, olhou e falou, nossa, eu não sei o que eu quero da vida, mas isso com certeza não quero.
e foi tentar a vida na Europa, onde ela também chegou e quebrou a cara, né, gente? A única coisa que ela levou... Meus avós, tem sempre um ícone, né? Meus avós levaram a lata de farinha, minha mãe levou uma mala cheia de Neutrox. Vai ter gente que não sabe, não faz ideia o que é Neutrox. Eu não sei o mas que é isso. não sabe, pois é, imaginei. É um condicionador ralo de tampa vermelha e ele é amarelo, bem fino, assim, sabe? Minha mãe morria de medo, ela tinha cabelo crespo, ela morria de medo de chegar lá e não ter o Neutrox. E ela não sabia falar espanhol, gente, ficou presa no aeroporto pra dizer, gente, eu quero meu condicionador, meu maior medo de estar na Europa é não ter meu condicionador. A nossa cabeça é muito pequena muitas vezes quando a gente não sabe a infinidade de coisas que dá para aprender. Ela comeu pão com o diabo amassou, assim como meus avós, assim como muita gente, assim como você que pode estar nos assistindo aqui, né? Mas alguma coisa mudou quando ela conheceu o filósofo que disse para ela, Nilza, você deveria estudar, porque quem estuda e aplica tá boa na vida. Toda essa historinha para contar um pouco de que quando minha mãe foi a primeira pessoa da família a estudar, se tornou engenheira química e tal, ela voltou para o Brasil, comprou casa, comprou carro, passou mensagens de que para toda a família de que estudar e aplicar era importante. Mas eu, aos 16 anos, meu ápice da vida era pensar que eu queria trabalhar em uma loja de surf do shopping para pegar os gatinhos. Porque eu falei, nossa, vou dar desconto e tal. E ali começava a minha história, a história da Camila protagonista. Porque aos 17 engravidei com essa mentalidade e meu avô gentilmente me disse, Camila, ou você casa ou você vaza, e decidi ser protagonista. Vir para São Paulo. Só que eu também quebrei a cara, assim como os meus avós, assim como a minha mãe. Eu quebrei muito a cara, culpava tudo e todos, até que eu descobri que ali começava a minha relação com a Feliciência. Quando eu descobri uma frase de um psicanalista chamado Carl Gustav Jung, que disse que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Eu olhei para dentro e pensei, cara, nem eu me contrataria, nem eu me daria uma promoção, né? Por que alguém daria? E comecei então a estudar sobre comportamento humano, neurociência, psicologia positiva, mindfulness, felicidade, experiência do cliente, experiência humana, onde eu fui subindo algumas cadeirinhas, tive a alegria de trabalhar em parceria com a Harvard Business Review Brasil, com a Bolsa de Valores, rodar todo o Brasil, Chile, México, Colômbia, Miami, até que o negócio ficou tão forte, a minha vida tinha dado tão certo, do meu ponto de vista. Pode ter gente que olha e fala assim, mas você ainda não é milionária, nem nada disso, como que deu certo? Deu certo sobre a minha ótica, que eu queria transbordar isso para as pessoas, e decidi em 2020 pedir demissão para rodar o Brasil de motorhome, levando o tema protagonismo, propósito, feliciência. E aí veio a pandemia, né? Então eu pedi demissão numa hora que não era a melhor hora, mas eu não sabia que ia vir a pandemia. E como a demissão estava pedida, e eu acho que foi providência, acho que a melhor coisa que aconteceu foi ter acontecido justamente nesse período, em que as pessoas precisavam mais falar sobre pessoas, sobre felicidade e o quanto pessoas felizes geram mais resultados para os negócios. E isso atrelado à experiência do cliente. O que tem sido muito bom, porque a gente já atendeu mais de 300 empresas nesses poucos anos de vida, impactamos mais de 10 mil pessoas, e eu falo disso com muito orgulho, mas não tinha como falar sem esse storytelling, viu, cara? Então, desculpa aí, né? Mas enfim, precisava contar essa história para dizer o porquê que eu defendo muito a Feliciência, porque eu a vivo e quando eu consigo fazer com que outras pessoas vivam, elas conseguem resultados muito melhores. Com certeza, é inspirador uma história dessa em que isso que você falou, o dar certo é da tua ótica, e o dar certo é você que vai dizer se deu certo ou não, né? Então isso é super interessante pra gente começar o nosso tema. Então vamos lá, o que é Feliciência e o que isso tem a ver com CX? Fantástico. Nossa, acho que a gente ia precisar de umas 50 horas, né? Mas, vamos começar. Feliciência é o ato da gente estudar um pouco a felicidade. A felicidade é algo que é mais difícil de conceituar. Porque o que é felicidade para mim, como a gente falou aqui, pode não ser felicidade para você. Pode ter alguma pessoa que é milionária, que mora sei lá, em Nova York, no melhor pico, e não tá feliz. E pode ter alguém que mora embaixo da ponte e tá feliz. Então, felicidade é uma coisa para cada um. Só que pensando em Feliciência para os negócios, que é onde eu atuo e eu gosto muito de olhar, tudo eu penso assim, como isso vai trazer resultado? Como vai trazer resultado? Porque eu acho que a gente ganha até mais a atenção de CEO, de C-Level, porque eles olham para isso, tá, que resultado vai trazer? Se não trouxer, não vão falar. Então, eu vejo que cada vez mais a gente fala sobre o que é felicidade no meu negócio, o que é felicidade para a minha comunidade, para a minha corporação. Aí a gente poderia se embasar em alguns lugares, né? Tipo, Simon Sinek fala do círculo dourado, de que a marca ela não tem que se comportar como, tipo, nós vendemos telefones e tal. Ela tem que ter uma alma, ela tem que ter um jeito, um propósito muito claro. Quando ela tem o seu porquê muito claro, a sua razão do tipo, olha, nós vamos desafiar o status quo, que é um pouco que a Apple faz, né? Nós vamos desafiar o status quo, nós não somos para qualquer um, nós somos revolucionários, nós somos desobedientes, mas a gente está aqui para fazer a transformação. Todo mundo que está com o Apple lá no aeroporto, ele não está com o Apple só porque é o melhor processador. Ele está com o Apple porque ele quer dizer uma mensagem do tipo, olha para mim,
Olha aqui, eu sou um pouco disso. E a mesma coisa serve para colaborador. Antes de servir para cliente, serve para colaborador. Como o colaborador se sente? Quando a gente está numa empresa, nós somos parte de uma identidade coletiva. Eu me identifico, os meus valores pessoais casam com os valores dessa empresa? Faz sentido? Tem gente que até ganha menos em algum trabalho, mas a causa é tanta que ele fala, cara, eu quero continuar nessa empresa. Faz muito sentido para mim estar aqui. E isso não é o acaso, não é tipo assim, a empresa é legal e pronto, as pessoas vão gostar e é isso aí. É uma construção feita por rituais, é uma construção feita por storytelling, é uma construção feita pelo dia a dia, pelas lideranças. Isso é Feliciência, de como é que a gente olha para toda a jornada do colaborador e como isso vai casar com os resultados lá para o cliente. Porque o cliente vai falar assim, gente, todo mundo dessa empresa é muito massa. Nossa, como eu amo me relacionar com determinada marca. Tem gente que é Chili Beans Lover, né? Começa pelo Caíto, que vai fazer as palestras revolucionárias e tal, lifestyle, que legal. E quando você vai numa loja do shopping, ou até numa pop-up store, sei lá, você chega, você não espera que alguém da Chili Beans vai estar de blazerzinho cinza e saltinho pra te receber. Você imagina alguém de cabelo verde, com piercing, com não sei o que lá, aí você já chega, tipo, se você faz parte daquela tribo, e aquele colaborador vai falar daquele jeito, ele defende aquela marca. Então é aí que a felicidade entra, né? Quando a pessoa tá tão feliz a ponto de conseguir transbordar isso pro cliente e vice-versa, né? Conseguir transacionar bem as coisas. Não sei se fui generalista demais, mas é porque é difícil conceituar o que é felicidade, mas a Feliciência é o estudo da felicidade e dos resultados que isso traz. Sim, a gente vai entrar em exemplos ainda, então tem tempo. Mas eu queria trazer eu queria trazer um exemplo que você trouxe na primeira vez que a gente gravou, que eu achei interessante. Que o colaborador que tá feliz no trabalho, tem conexões, tem amigos, mas ao mesmo tempo o trabalho não é tão legal, a pessoa não usufrui tanto do trabalho, mas tem amigos, tem conexões, é uma chance maior daquele colaborador continuar na empresa. Então achei isso interessante. E aí eu trouxe até, trazendo de novo, né? De novo pra gente, mas pra quem tá ouvindo a primeira vez. Que eu tive essa experiência de estar numa empresa que eu não curtia tanto o trabalho, mas eu fiquei naquela empresa por muito mais tempo do que era esperado, assim, internamente de mim, porque eu tinha amigos lá que me geravam essas conexões. A gente tava numa época de trabalhar presencial, né, antes da pandemia. Então, sim, isso acontece. Você tendo essa felicidade, você consegue transbordar isso pra fora e até te mantém mais na empresa. Então, isso é interessante. Esse era um estudo da Gallup, porque quem tiver curiosidade, eu sempre vou referenciando livros, gente, porque eu odeio dizer que foi a Camila que disse. Quando eu for PhD, a gente até falou isso lá, né, na gravação final. Quando eu for PhD e tiver meus próprios estudos, referenciarei. Enquanto isso, eu vou pegando todas essas obras emprestadas para que você possa tirar suas próprias percepções. A Gallup, que é uma importante consultoria mundial, muito voltada para recursos humanos e tal, eles fizeram uma pesquisa com mais de 80 mil gerentes, então, do mundo todo, para não ficar tipo, mas nos Estados Unidos isso aí funciona, mas não sei onde, não ficar essa síndrome do vira-lata, né? No Brasil não vai funcionar, funciona em qualquer lugar do mundo. E 80 mil gerentes de diversos tipos de negócio, tipo restaurante, varejo, indústria, farmacêutica, enfim, todo tipo de negócio. Que eles queriam identificar o que essas empresas fazem, que faz com que elas sejam tão bem-sucedidas financeiramente mesmo, com que os colaboradores sejam engajados. E eles chegam a 12 perguntas. Algumas dessas perguntas são, você tem um melhor amigo no trabalho? Que é exatamente isso. Porque você pode, talvez, não fazer em primeira instância pela empresa, mas você vai fazer pelo teu amigo. Você vai falar assim, não vou deixar ele na mão. Eu não vou faltar, porque eu sei que se eu faltar, vai sobrecarregar a Karen. Então, eu não vou faltar porque eu não vou deixar ela na mão. Ou se eu fizer algum erro, eu já anuncio prontamente. Falo, cara, fiz uma cagada aqui, desculpa, perdão. E aí você quer resolver rápido. Quando você não tem esse ambiente de segurança psicológica, muitas vezes, e não por maldade, é porque você quer ser protagonista. Você quer falar assim, não, deixa eu mostrar pro chefe que eu sei fazer. E aí a gente começa a tentar achar as soluções sem compartilhar com ninguém. E normalmente a gente demora muito mais tempo. Tem uma pesquisa que foi feita um estudo que saiu pela Exame recentemente, agora não lembro quem liderou o estudo, tá? Mas saiu na Exame. Que a gente passa, em média, 1 dia da semana procurando informações de como eu devo executar o que eu preciso executar. Cara, sério, se tem alguém na empresa que já fez isso antes de você, por que eu não pergunto pra essa pessoa? Quando eu tenho um melhor amigo, eu não tenho medo nenhum de perguntar. Eu falo, me conta aqui e tal. E aí tem outras coisas aqui dentro também, né? Que é clareza de funções, porque a gente sempre acha que é muito óbvio. Eu sou do varejo, contratei alguém do varejo concorrente. Quer dizer que ele sabe fazer as funções? Não.
É outro negócio, é outro business. É a mesma coisa que se eu dissesse assim, mudou de namorada, vai tratar igual. Não, é completamente diferente. É um conjunto de crenças, valores, experiências, bagagens completamente diferentes. Ou o feedback e o feedcrel, que eu falei. É muito comum que a gente nas empresas veja muito mais o feedcrel. Só dou feedback quando deu errado. Não, tem que celebrar as pequenas vitórias, né? Colocar os rituais ali para celebrar, até porque a nossa mente ela é muito mais negativa do que positiva. Na psicologia positiva e na ciência da felicidade, a gente fala que a cada uma coisa ruim que te acontecer no dia, você precisa de 3 positivas para se manter minimamente equilibrado. E o nosso cérebro não foi feito para pensar positivo. Ele foi feito para ativar ali o reptiliano, né? Que é tipo assim, o da defesa. Tigre dente de sabre vindo me atacar. Só que ele não aprendeu a olhar um e-mail. Eu tenho um pouco de raiva, tá? Você tá aqui um exemplo do dia real. Eu tenho um pouco de raiva quando eu recebo um e-mail, tipo, for your information, né? O famoso FYI. Ou o PSC, para seu conhecimento. Por que eu não estava naquela reunião? Por que ninguém me incluiu ou perguntou se eu queria estar naquela reunião? E por que quando manda esse PSC ou for your information não me avisa qual é a parte do e-mail que me cabe? Às vezes só fala assim, não, é só pra você estar em cópia mesmo, só pra você saber que isso tá rolando. Você fala, pô, eu perdi, sei lá, 30 minutos do dia lendo esse e-mail e pensando o que eu tinha a ver com isso. E perdi dia. Então perde produtividade, perde o cliente lá na ponta. Então ter um melhor amigo faz muito sentido, ter o feedback e não só o feedcrel, clareza de funções, N coisas que vocês podem ler no livro Quebre Todas as Regras, da Gallup, onde eles exploram, inclusive, por que foram essas 12 perguntas e não quaisquer outras perguntas. E tem um livro também, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que eu trouxe aqui um trechinho dele pra gente comentar um pouco mais sobre. É interessante pra gente trazer a nossa próxima pergunta. Vou trazer aqui o trechinho. Há um enorme volume de dados demonstrando que trabalhadores felizes apresentam níveis mais elevados de produtividade. É o que você disse. Fecham mais vendas, são mais eficazes em posições de liderança, recebem uma melhor avaliação de desempenho e são mais bem remunerados. Eles também usufruem de maior segurança no emprego e são inclinados a tirar menos dias de afastamento por doença, por demissão ou ficar afastados. CEOs felizes são mais propensos a liderar equipes, ao mesmo tempo mais felizes e saudáveis, e criar um ambiente de trabalho propício ao alto desempenho. E aí que vem a minha pergunta. Que outros resultados que a gente consegue ver dentro dessa aplicabilidade de ser uma empresa mais feliz e aplicar a feliciência dentro da empresa? Legal. Acho que tem dentro desse livro, tem ele é maravilhoso porque ele tem muitos dados, né? E eu adoro, como eu falei, aqui os dados, né? De que teste foi feito, em que banco, em que lugar e tal. E ele conta um estudo que foi feito na Universidade da Califórnia que mostra que pessoas felizes chegam a ser até 37% mais produtivas, chegam a vender até 31% mais e chegam a ser até 3 vezes mais criativas. Se a gente parar para analisar sobre essas coisas, quando eu recebo a voz do cliente, né? E aí sempre atrelando a experiência do cliente para mostrar que isso vai lá na frente gerar o que a Accenture chama de ROCs, né? O retorno sobre a experiência, que pode vir por meio de vendas incrementais, de recomendação, de recorrência, então tudo isso pode acontecer. Só que é um caminhozinho, é tipo o Usain Bolt fazendo corrida de revezamento. Ele sozinho não ganha, ele ganha a corrida dele sozinho lá, revezamento, cada um precisa estar na sua posição fazendo a coisa certa, né? E aí, quando a gente pensa em que resultados pode trazer, eu vou contar um case que eu acho que é muito legal, acho que fica mais claro, né? Tem uma importante companhia que a gente atendeu, ela é uma das principais companhias de telecomunicações aqui do Brasil, e a gente atendeu o braço crítico deles, que olha só para Anatel, Reclame Aqui, consumidor.gov, ou seja, a chance dessas pessoas serem infelizes, pensando naquele 3-1 que eu falei aqui, é muito grande. Eles pensam, cada uma coisa ruim que acontece, cara, cada ligação é ruim, tudo é ruim o tempo todo. Então, como é que ele cria um clima legal para que essas pessoas consigam ver as coisas positivas dentro daquela infinidade de caos acontecendo, né? A oportunidade no caos. E eles criaram um programa chamado É de Casa. Qual era o grande problema? As filas de atendimento são muito grandes e se essa fila não tem o tempo adequado, você tem o tempo regulamentar lá. Você paga uma multa, né? Toda vez você paga multa para o governo, paga multa. Então você não quer que aquelas pessoas fiquem nas filas. Só que, do outro lado, do lado de cá, as pessoas começam a ter muitos problemas mentais. Porque elas estão estressadas, porque elas estão chateadas, porque elas falam assim, brigam comigo o tempo todo. Não é com você, só que é difícil a gente vestir essa capa de ator da vida real dizendo, não, esse momento não é comigo, ele tá brigando de um produto ou serviço e que fala muito mais sobre ele, sobre as necessidades dele do que sobre mim. Eu só sou a figura que vai conduzir ele até a solução.
Só que essa pessoa, ela leva pro coração, o famoso leva pro coração, ela leva pro coração. E acaba que ela fica mais doente, porque se eu tenho todos esses benefícios da felicidade, a infelicidade causa síndrome do pânico, burnout, causa um monte de doenças que a gente poderia classificar em várias casinhas, né? Desde o mais simples até uma ansiedade básica, até uma parada cardíaca mesmo, alguma coisa física, né? E eles acabam fazendo o famoso ABS, para quem é de call center chama de ABS, já ficou tão íntimo que chama de ABS, que é o absenteísmo, quando o colaborador não está mais lá. Tem uma segunda que é mais difícil de diagnosticar, mas que para mim é tão grave quanto, que é o presenteísmo. A pessoa está aqui, mas a cabeça dela está em Nárnia, ela está pensando na dívida, ela está pensando em outra coisa, que também não é legal. E a empresa tem sim função de conseguir conduzir o dia a dia daquele colaborador para que ele tenha pensamentos mais legais, para que ele, enquanto ele estiver no trabalho, ele viva o flow, né, que é a capacidade que a gente tem de quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta muito, a gente nem percebe o tempo passar. Fala, meu Deus, passaram 3 horas, não, perdi aqui. E eles queriam ver como é que eu posso fazer com que as pessoas vivam o flow dentro de um negócio tão horroroso. E eles criaram um programa chamado É de Casa. O É de Casa, eles não tinham muita grana também para fazer, mas eles falaram assim, vamos criar um ritual em que a gente crie um laço, isso durante a pandemia, cria um laço entre o colaborador, que agora trabalha de casa, tem o filho chorando atrás, o cachorro correndo, a mãe falando, vai fazer comida, um monte de coisa acontecendo. Como é que a gente pode entrar um pouco nesse mundo para trazer tranquilidade e para dizer para a família, enquanto ele estiver em linha, deixa ele trabalhar, porque olha o destaque, olha como bem ele performa se tiver saúde mental em casa também. Ou seja, ser responsável por algo que tecnicamente não é responsabilidade sobre a tua família, a tua relação com a família. E ele falou, como é que eu vou fazer isso? Esse líder, esse supervisor fez um teste, porque é tudo sobre teste. Na vida é sempre o que a gente pode testar. Ele falou assim, olha, os colaboradores que performarem melhor, a gente vai fazer uma reunião com a família para dizer quem é você aqui dentro, com perdão da palavra, tá? Mas é que se eu falar assim, muito bom, não vai ter o mesmo impacto. Quão foda você é aqui dentro da empresa, quão especial você é pra gente, para que a tua família também possa enxergar sobre essa nossa ótica. Porque a gente, quando eu falo de atores da vida real, toda hora eu preciso protagonizar um papel. Hora pai, hora mãe, hora filha, hora namorada, hora mãe do pet, hora professora, hora aluna. Então, toda hora eu tenho que colocar uma nova função. O Will Smith não seria tão bom no A Procura da Felicidade e no MIB se ele não se preparasse para aquelas funções. Então, como é que eu vou dizer para essas pessoas? Enquanto ele estiver nessa função, ele é assim, e respeita, porque ele é o nosso MIB, homem de preto aqui no trabalho. Como é que eu vou fazer isso? E aí eles começaram esse projeto, sem saber muito se ia dar certo ou não. Eles já no primeiro mês já cresceu, já reduziu bastante a taxa de absenteísmo, ou seja, de pessoas que se ausentavam no trabalho. Camila, mas ele tá de casa, sim, mas ele não logava na plataforma para conseguir executar o seu trabalho, porque ele estava muito mal, porque ele estava triste, porque ele teve uma discussão antes. E acho que o trabalhar de casa fez com que essas coisas acontecessem mais. Porque a gente não tem mais só conflito de trabalho, a gente tem conflito de casa. Pô, passou o dia inteiro em casa, não varreu a casa? Sim, porque eu estava trabalhando. Né? Então, eles fizeram, reduziu drasticamente, porque todo mundo queria que o chefe conversasse com a família para dizer o quão pauleira é o nosso trabalho. Então, já reduziu. E quando começaram a acontecer essas conversas entre família e líder, as pessoas começaram a valorizar muito mais o trabalho desse cidadão. E começaram a deixar ele muito mais tranquilo, falando, papai tá trabalhando agora, não sei o quê. Então, isso melhorou muito o ambiente. E as pessoas começaram a ter gravações até, sabe, emocionadas, dizendo, cara, mudou o meu dia, mudou a minha vida. De um trabalho que é muito transacional. Pegar aquele problema do cliente, resolver aquele problema do cliente, abrir 5, 6 sistemas e começar a colocar tudo ali dentro. Então, isso fez uma super diferença. Esse é um casinho dentro de um programa que eles fizeram dentro dessa grande empresa, em que eles criaram a batalha, experiência do cliente versus experiência do colaborador. Quem vem primeiro? Como é que a gente vai olhar para cada uma dessas coisas? E esse ano eles até receberam premiações lá no ABT, né? No prêmio ABT, justamente desse programa, de um olhar mais humano para o colaborador, olhando para quão feliz ele vai ser e quantos resultados isso vai trazer para o negócio, né? Então, só para trazer em como isso pode ser, mas traz resultado para tudo, para taxa de ausência, para recorrência, para agilidade, tempo médio de atendimento, vilão de muita gente aí, né? Para o tempo médio de atendimento, para a absorção do conhecimento, porque aí as cognições têm mais facilidade de acontecer num ambiente saudável, então um monte de coisa. Sim, super legal esse exemplo que você trouxe, porque eu consigo enxergar alguns pontos.
O primeiro é que eles enxergaram o colaborador não só como o colaborador, que tá naquele ambiente de trabalho, que ele é o trabalhador, depois quando ele vai para casa é algo diferente, é a casa dele, é a vida dele pessoal e tudo mais. Não, foi enxergado que o colaborador é uma pessoa. Ele tem a vida pessoal dele também, e que isso também impacta no trabalho. E que se você muitas vezes não tá bem na sua vida pessoal, isso vai impactar no seu dia a dia. Ou se você também não se sente valorizado no trabalho, por exemplo, isso vai impactar no teu dia a dia pessoal, né, saindo do trabalho. Então, mostra que eles entenderam que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, que não são duas pessoas diferentes, eles valorizaram os dois em conjunto e quiseram trabalhar isso para que a pessoa, né, na vida pessoal dela se sentisse bem, fosse valorizada, para a família ver o valor do trabalho desse colaborador. E, ao mesmo tempo, isso eu vejo como uma importância muito grande para o colaborador que consegue ver o seu trabalho sendo valorizado. Tipo, o chefe valoriza, caramba, ele tá querendo contar para minha família, né? Então, ele quer se envolver mais, ele quer me ver feliz. Então, para mim, esse é um ponto super importante de valorizar a felicidade do colaborador dentro do trabalho. E bem ou mal é um motivo assim, eu quero que a minha empresa vá melhor nos resultados. Mas é também você querer que o teu colaborador se sinta bem. É a mesma coisa da experiência do cliente. Se você entrega um serviço melhor, sendo para o colaborador também, vai impactar na vida pessoal dele. Então, ele vai estar mais feliz em casa também. Então, super legal esse exemplo que você trouxe. Eu tenho aqui um outro exemplo que me leva para uma outra pergunta. Também desse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que foi um experimento que eles fizeram com um grupo de camareiras de 7 hotéis diferentes. O exemplo é o seguinte: eles informaram a metade das camareiras quanto exercício físico elas faziam ao longo do dia de trabalho, quantas calorias suas atividades diárias queimavam, como passar o aspirador de pó no tapete é similar a uma sessão de exercícios aeróbicos e assim por diante. A outra metade das camareiras, o grupo controle, não foi informada de nada disso. Ao final do experimento, várias semanas mais tarde, Krum e Langer descobriram que as camareiras que foram predispostas a pensar no trabalho como um exercício físico não só perderam peso, como a sua taxa de colesterol também caiu. Essas pessoas não se empenharam mais no trabalho, não trabalharam por mais tempo, nem se exercitaram mais que o grupo controle. A única diferença estava no modo como o cérebro delas pensava no trabalho que elas estavam realizando. Esse ponto é tão importante que vale a pena repetir. A construção mental das nossas atividades diárias, mais do que a atividade em si, é o que define a nossa realidade. E aí eu tenho um exemplo pessoal também. Lendo um pouco mais sobre esse tema que a gente estava conversando, eu vi o quanto se eu colocar para mim pessoalmente uma meta, né, um propósito dentro do meu trabalho, por mais que eu não veja meu trabalho como um trabalho tão interessante, fazendo isso eu consigo ver um propósito. Além de eu ter uma amiga do trabalho, botando um propósito acaba me trazendo uma motivação maior para eu fazer o que eu tô fazendo. E aí, no caso das camareiras, de perder peso. Só que, nesse caso, eles ajudaram, né, a equipe pesquisadora ajudou as camareiras a chegar nesse propósito para elas também. Então, isso foi legal. E aí, a minha pergunta é, que outras ações práticas que a gente pode fazer para ajudar, para promover essa felicidade dentro do trabalho? E o que a gente pode pensar, assim, de exemplos de trabalho de companhias, de restaurantes, de empresas que trabalham sentado todo dia no escritório. Que exemplos que a gente pode pensar, né, de como motivar? Você foi falando, foi explodindo na minha mente. Eu fui anotando aqui para não esquecer de falar, porque quando, né, uma coisa vai surgindo outras. Uma luz em branco vai surgindo aqui na cabeça. Acho que a primeira coisa, quando eu falei de felicidade e tal, talvez gasto, perdão aqui, gente, por falar isso só agora, mas é super importante falar que existem muitos estudiosos da temática, né? E várias teorias, várias coisas. A Sonja Lyubomirsky, que é uma figura muito importante dentro da ciência da felicidade, ela mostra que a felicidade é cerca de 50% genético, então você herda alguma carga de meus pais são a base do chinelo havaiano de pau, talvez você tenha um pouquinho de irritabilidade, até pelo contexto que você está exposto. A outra metade é completamente mutável, 10% é situacional, onde você mora, com quem você convive, quem você namora, quanto você ganha, quanto você está endividado ou não está. Então, tudo isso tira um pouco da tua felicidade ou incrementa um pouco da felicidade. Só que são coisas que podem mudar daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos, enfim, vai mudar em algum momento. Só que para mudar os outros grandes 40%, que eu acho que é ali o que está no locus, a gente na filosofia, a gente fala de locus interno e locus externo. O
O locus interno é o que eu posso fazer para mudar. O locus externo é eu culpo o mundo. O governo, não sei o que lá. Cara, se eu ficar sofrendo com o que está acontecendo no mundo, deu ruim pra gente. Você tá no meio de uma guerra e você poderia não estar fazendo isso aqui, esse nosso podcast. Mas o teu locus interno fala tão forte que você fala, não, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para melhorar 0,001 o mundo e por isso estamos aqui. E é justamente esses 40%, né, que envolvem o locus interno e tal, que é pensamento e atitude, que é um pouco o que eles fizeram lá com as camareiras, né? Mas se o nosso cérebro não foi feito, e aí trazendo tudo a nossa narrativa, se o nosso cérebro foi feito mais para pensar negativo do que positivo, como é que a gente faz isso? Tem uma coisa chamada neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de criar novos caminhos neurais. Só que isso precisa ser exercitado. É igual andar de bike, é igual fazer academia. Como eu exercito as coisas positivas dentro da empresa? Nesse caso das camareiras, eles mostraram para as camareiras o quão legal, fazer isso aqui é legal, hein? Fazer isso aqui é legal. Dentro do negócio, por que não explicar para a pessoa que o que ela está fazendo, em que reverbera? Eu trabalhei em uma indústria química uma vez, fazia poliuretano. Você sabe o que é poliuretano, cara? Todo mundo que eu pergunto fala, não faço ideia o que é poliuretano, tá na tua casa. Por exemplo, poliuretano, 70% do carro é feito de poliuretano, né? O painel, várias coisas são feitas de poliuretano. É o revestimento que vai na geladeira no meio para ser isotérmico, né? Para conseguir isolar ali o calor. É usado para próteses. Só que as pessoas que rolavam tambor, eu trabalhava na área da qualidade, as pessoas que rolavam tambor nessa empresa e que sofriam, e que falavam assim, essa empresa não tá nem aí pra gente e tal, elas não faziam ideia. E todo mundo gostava de tomar cerveja. O que a gente fez? Chamou essas pessoas para uma reunião. Até quem já trabalhava lá há muito tempo e tal, a gente chamou elas para uma... E era líquido, a gente vendia o líquido para as empresas. Para a empresa de colchão, o colchão, aquele travesseiro gostoso da NASA, que a gente chama, né, que afunda, aquilo é poliuretano. A gente chamou essas pessoas e fez tipo um showroom. E começou a falar com eles, o que vocês acham que vocês fazem? Eu rolo o tambor. A percepção deles era, eu rolo o tambor. Cara, que você sabe pra quem... tambor? Você sabe pra quem você... A gente atendia a Yamaha. Você sabe o banco da Yamaha? Você sabe não sei o que lá? E a gente começou a mostrar e eles criaram o senso de pertencimento do tipo, cara, eu faço isso. E a gente pagou um happy no final do dia, um happy hour. E falou assim, para essa cerveja da gelada, a gente tem que ter feito o produto muito bem. A gente tem que ter rolado o tambor muito bem. A gente não tem que ter deixado sujar com outras propriedades, não sei o que lá. E isso fez com que eles executassem muito melhor o trabalho do que eu dizer assim, tá na norma, você precisa rodar bem o tambor, use o seu equipamento, use não sei o que lá. Então como eu vou aculturando a pessoa. Essa é uma coisa. A segunda coisa ninguém faz nada, nós somos seres egoístas. Tem um cara chamado Tiago Tabajara, que ele questionou a pirâmide de Maslow. Maslow, um grande estudioso do comportamento, diz que a base da pirâmide é fisiologia, ou seja, se eu estiver doente, não comprarei uma Ferrari. Se eu tiver com vontade de fazer xixi, eu antes vou ao banheiro do que comprar aquela grande coisa, realização pessoal e tudo mais. O Tiago, ele diz que a base, na verdade, é o ego. Inclusive, bombeiros nos Estados Unidos morrem até 8 vezes mais do que bombeiros em qualquer outro lugar do mundo. Porque tem aquele senso de, nossa, se eu salvar uma vida, se eu me arriscar bastante, eu talvez receba as honras ao mérito e tudo mais. Então, eles fazem isso. E como é que as coisas todas acontecem? Ou seja, tudo isso para dizer que a gente é um ser egoísta. Antes de fazer pela empresa, eu vou fazer por mim. Não sou pago para isso, não sei o que lá. Como é que eu posso mexer no que importa para a pessoa? E aí eu acho que as empresas são pouco interessadas para se tornarem interessantes para o colaborador. Como ela se preocupa com, cara, você quer comprar um carro? Às vezes eu coloco lá como premiação no final do ano um carro. Cara, ninguém quer um carro. E aí ninguém vai batalhar por aquilo. Não é um prêmio que é válido para a experiência do colaborador, porque para ele não importa. Então eu preciso conhecer um pouco mais. É óbvio que numa empresa com 5 mil pessoas, você não vai conseguir olhar para o sonho de cada um. Mas e o líder que está diretamente ligado com essas pessoas? Será que ele não consegue fazer alguns rituais? O primeiro ritual, que eu acho que prático, termo prático que a gente pode fazer com as pessoas é conversar sobre Ikigai. E quem não conhecer mais o conceito, gente, se aprofunde, que é muito legal. Mas ele está disponível num documentário no YouTube chamado Happy, onde eles vão nas Blue Zones, zonas azuis no mundo, encontrar pessoas muito felizes e tal. E entender o que dá para fazer em outros lugares do mundo. E lá no Japão, onde tem tem um estudo que é feito todo ano, que se chama FIB, que é o equivalente ao PIB, só que ao invés de produto interno bruto, mede felicidade interna bruta. E as pessoas são mais longevas, mais produtivas, porque elas têm a felicidade interna bruta. E aí no Japão é onde tem um dos menores números de FIB. Mas, curiosamente, nesse Japão, né, onde tem até o karoshi, que é trabalha até morrer,
por causa da cultura deles, tem um conjunto de ilhas chamado Okinawa, onde as pessoas vivem mais, são mais felizes e tudo mais. E quando perguntaram para essas pessoas o que faz com que elas vivam mais, sejam dessa forma, eles dizem Ikigai, Ikigai, Ikigai. Se houvesse uma tradução para o português, é razão de existir. E eu vou usar o exemplo do Cristiano Ronaldo, porque é um checklist, são 4 perguntas que a gente deveria se fazer. Óbvio que elas não são simples de responder, elas exigem quebrar a cabeça ali, usar a nossa neuroplasticidade para conseguir pensar nisso. E que é um exercício ótimo do líder fazer com os seus liderados também. E conectar isso ao círculo dourado de Simon Sinek, né? É algo que a gente, inclusive, faz em workshop. Então, a primeira pergunta, o que eu amo fazer? Se o teu colaborador disser que ele ama fazer bolo e você é uma indústria metalúrgica, você vai ter que encontrar outros caminhos para ele conectar. O que ele pode aprender com a empresa? O que é valoroso para ele no dia a dia? Talvez marketing seja interessante para ele. Então, por que não ter reuniões que falem sobre marketing, mesmo que ele seja do chão de fábrica? Para ele sentir que ele pode aprender alguma coisa para executar lá no Ikigai dele. Então, o que eu amo fazer? Eu sou bom fazendo o que eu amo fazer? Cristiano Ronaldo, por exemplo, descobriu que ele amava futebol, mas ele não era bom jogando bola. Então você tem 2 caminhos. Ou você vai se empenhar muito para chegar lá, ou você vai desistir e não é teu Ikigai. É só uma coisa legal, hobby e tal, mas não é Ikigai. Terceiro ponto é como eu posso ganhar dinheiro com isso? Porque não existe felicidade na miséria, né? Não existe. E a última coisa é como isso faz bem para o mundo, né? Então, como esse ecossistema se retroalimenta. Faz bem para o mundo, faz bem para minha família, faz bem para o cliente, faz bem para o meu chefe, faz bem para as pessoas ao meu redor. Quando eu respondo essas 4 coisas, que não é uma palavra que vai responder, é uma série de reflexões que você vai fazer. Junto com os colaboradores, você os conhece muito melhor e consegue fazer intervenções. Você consegue falar assim, putz, para Karen é importante aquele programa que eles estão fazendo, né? Semana de 4 dias. Ao invés de trabalhar 5 dias por semana, que ela seja muito produtiva nos 4 e ela ganha sexta-feira livre para ir ao médico, sair com o namorado, fazer coisas que ela quiser. Então beleza. Então para Karen isso aqui é o que importa. Mas para outra pessoa importa ir para Disney. O sonho dela é ir para Disney. Então será que a gente não consegue criar uma campanha de vendas, por exemplo, em que a premiação master vai ser ir a Disney? Isso vai mexer com os valores pessoais antes de mexer com os valores da empresa. Então, esse equilíbrio precisa existir. Então, acho que essas 2 coisas são muito importantes. E a terceira coisa, que aí eu vou deixar mais solto para a gente ir discutindo ao longo, né? Tudo isso tem que estar ao longo de uma jornada. Desde a atração. Eu não vou atrair, na experiência do cliente, a gente diz que se eu trouxer o ICP errado, ou seja, o cliente que não tem a ver com o meu negócio, ele vai ficar pouco tempo, ele vai abandonar e vai sair detrator, vai sair falando mal, vai ser o advogado do mal. A mesma coisa é com o colaborador. Eu atraí um colaborador que os valores dele, os sonhos dele de vida não casam com o meu negócio, eu tô fazendo cagada. Então, vem desde a atração até a manutenção dessa pessoa. Essa semana eu tive a alegria de fazer palestra na Gestamp, que é a empresa aqui no Brasil que faz as peças todas para a GM, né? E me surpreendeu o número de pessoas jovens que tem 10 anos de casa. E me surpreendeu o número de pessoas que tem 25 anos de casa. Onde a gente vive hoje, a gente fala que as pessoas vão ter até 5 profissões diferentes ao longo da vida. Cara, 25 anos de casa. Tem que valer muito a pena. Tem que acompanhar muito o dia a dia desse colaborador. Cara, ele não vai ficar aqui durante mais do que um ano. Ele precisa mudar, ele precisa ter plano de carreira. Ele precisa ter os rituais celebrados. Então, assim, aí abre um leque de coisas que precisam ser feitas ao longo de uma jornada. Sensacional isso que você tá falando e me fez eu vou pensar me empolgando, também. Desculpa, viu? Me fez pensar pra mim também, assim, eu buscando pra mim o trabalhar CX dentro das empresas e como implementar isso, trazer ideias de como a gente pode aplicar isso pros colaboradores também. Então, sensacional. E a base disso é você conhecer o teu colaborador, né? Se é uma empresa de 5.000 pessoas, como é que você vai conhecer todo mundo? Não vai, mas o gerente, a equipe tem que se conhecer pra gente poder criar uma estratégia sobre isso. Super, super legal, porque assim, uau. É um tema muito apaixonante, porque nós somos colaboradores de alguma forma, então a gente fica pensando em como isso vai... já aconteceu na minha vida, essa experiência foi legal, aquela não foi, né? Exato, e eu fico tentando, eu sou CX, mas a gente, como CX, também pensa em EX, né, experiência do colaborador, Employee Experience. Então, eu lembro que teve uma empresa que eu trabalhei, ainda no Brasil, até um comentário, nossa, pra eu sair da empresa, a última que eu trabalhei no Brasil, foi super difícil pra mim. A gente trabalhava remoto, era pandemia, mas eu tive que sair porque eu vinha morar aqui em Israel e não tinha como eu continuar. E foi super doloroso, porque era uma empresa que eu trabalhava com propósito, eu trabalhava com pessoas que a gente era uma empresa pequena, então a gente era amigo, todo mundo se conhecia, todo mundo sabia o que era importante pro outro. E a gente tinha nossas piadas internas, então quando a gente consegue criar esse tipo de ambiente, é muito mais prazeroso, né? Pra trabalhar, de você querer continuar, você ter um propósito, entender o outro. E aí, nessa empresa,
a Letícia do RH, vou comentar o nome dela. Ela Letícia, um coração pra você. ela, pra mim, era a pessoa mais fofa que existia, assim, a cara do RH, sabe? E ela sempre me perguntava, ai, Karen, você tem alguma ideia, alguma coisa? Porque eu, trabalhando com CX, eu conseguia ver esse lado colaborador também. E a gente era uma empresa focada em CX, que a gente trabalhava com produtos CX. Então, era muito legal trabalhar lá e, assim, de ter essas ideias pra pensar no colaborador. O que você falou agora, assim, me inspirou. Gostei. E aí, uma pergunta. Como é que a gente pode diagnosticar pra saber se a nossa empresa é um ambiente que tá sendo bom de trabalhar ou não? Se existe algum diagnóstico de eficiência dentro da empresa? Existem alguns caminhos. Eu gosto muito do método PERMA. Para quem quiser ver, para quem quiser estudar mais a respeito, dá um Google aí, PERMA, que você consegue encontrar o questionário, né? E é legal você não avisar para as pessoas, porque às vezes você avisa, fala assim, vamos fazer um grande evento e dizer que agora a empresa vai investir em felicidade. Isso vai tendenciar, assim como no NPS eu não posso pedir o 10, eu não posso tendenciar, eu também não posso dizer, agora nós vamos investir em felicidade, porque a pessoa já vai gerar expectativas e vai ter um ponto de vista positivo, então pode ser que venha um formulário meio enviesado aí. Então a primeira coisa é fazer esse diagnóstico de como é que as pessoas estão. Nesse diagnóstico vem algumas reflexões sobre bem-estar, sobre produtividade, sobre engajamento, quão engajado ele está com as tarefas, né? Então vem ali aquele diagnóstico. Você tem que ser um bom leitor daquilo, e a ideia é que você não faça isso sozinho, a ideia é que você apresente isso para um grupo multidisciplinar de líderes, né? Que são as pessoas mais habilitadas para conseguir interpretar aquilo. Porque podem vir coisas do tipo, e esse caso é real, na turma que eu fiz, que eu fiz a formação de Chief Happiness Officer, na turma em que eu fiz parte, tinha uma metalúrgica, uma moça de uma metalúrgica, que ela falou que surgiu lá o formulário, e que as pessoas, elas não reclamavam do trabalho e tal, elas reclamavam do refeitório. Eles falaram, cara, refeitório? Não, eu quero trazer o psicólogo aqui, ideias que a gente vê. A gente é muito bom em olhar tendência, né? Vamos olhar para o Vale do Silício, Tel Aviv, não sei o que lá. Mas será que funciona para a tua empresa? Então, mais do que olhar tendência, faz com base na tua comunidade, porque ela pode ter outras necessidades. E tinha muitos acidentes de trabalho. O que ela fez, né, com base em tudo que ela via lá? Ela mudou o refeitório, então colocou um lugar mais amigável, mais gostoso, mudou as cores, com base em Feng Shui, né, que eu descobri hoje que não se pronuncia Feng Shui, né, que é a organização da casa, do lar, do ambiente e tal, chama Feng Shui, né, eu tava tendo uma aula de chinês Feng Shui, então, Feng Shui, e ela pegou e mudou o refeitório. Já teve um grande ganho. As pessoas disseram, nossa, é muito legal, porque você passa a única hora de repouso, ou a hora que você encontra os seus amigos, num lugar que era desagradável, que não era legal. As pessoas comiam e iam embora para programado, para outro lugar. Então, eles melhoraram o refeitório, isso já mudou a percepção do colaborador sobre o ambiente de trabalho e do quão legal era. Então, era uma coisa física. A outra coisa era, as pessoas não sabiam, não respeitavam muito o uso de EPI, o uso, né, de coisa. O que eles fizeram na prática também? Isso fruto desse formulário, né, do PERMA. Eles convocaram a família, né, filhos, esposa, mãe, avó, tiraram fotos dessa família e espalharam pela fábrica, dizendo, use o óculos, porque se você tiver um problema nos olhos, você não vai mais conseguir ver quem mais importa para você. Não sei o quê. Então, essas coisas reduziram muito os acidentes. E essa metalúrgica, ela cresceu 5 vezes depois que ela passou a investir em ciência da felicidade. Então, eu tenho que olhar para isso e fazer intervenções, são colocar pequenas coisas no programa. Às vezes eu quero mudar o mundo todo de uma vez, então isso também não é adequado. Faz pequenas mudanças, coloca um ritual diferente. No caso deles, eles mudaram primeiro essas duas, depois eles foram fazendo outras coisas. Coloque, por exemplo, a gente vai celebrar os dias temáticos, sei lá, vai ter Halloween, vai ter festa junina, vai ter essas coisas. Pô, então pega essa como a primeira coisa, primeira mudança que vocês vão fazer. E sente como é que os colaboradores avaliam isso. A importância de ter rituais também é super relevante. Ritual, por exemplo, a pessoa entrou na empresa, como é que você acolhe essa pessoa? Como é que é um ritual? Porque a gente vê no LinkedIn, a gente fala assim, eu queria tanto trabalhar numa empresa dessa, você nem sabe como é o processo, você não sabe se é legal, você não sabe a meta, mas você gosta daquele unboxing que a pessoa faz, que ela recebeu a camiseta, um squeeze, não sei o que lá. Aí, Camila, mas tão simples? Sim, mas às vezes a pessoa quer se sentir bem vista, bem recebida e tal. Como é que a gente celebra o aniversário antes do mês? Olha como são coisas bobas, simples, que já aconteciam antes de alguém falar sobre ciência da felicidade. Sobre respeitar o humano.
e as várias etapas que ele vai ter ao longo da vida. Celebrar os 10 anos de casa dele, tem empresas que dão relógio, por exemplo, os 10 anos de casa. É dizer, cara, você contribuiu 10 anos, fez coisa certa, fez coisa errada, assim como em qualquer jornada, mas foram 10 anos e a gente reconhece isso. As Apples é muito referência, né, quando a gente pensa em experiência do colaborador. O Tony Xi, por exemplo, ele começou em uma região dos Estados Unidos, mas depois que aconteceu vários reviravoltas, que dá para ver no livro Satisfação Garantida, e eu gosto do poder do UAU, que eu recebi de presente recentemente, e para mim foi... Porque é o livro de cultura deles escrito pelos colaboradores, e não pelo Tony. Então, é muito legal, porque eles contam, eu vejo a empresa assim, assado, para mim isso é mais legal e tal, e com isso ele consegue saber o que é mais legal para as pessoas. Mas ele gera esse senso aqui, porque, por exemplo, quando eles tiveram sucesso, eles falaram, a gente agora vai ter Eles fizeram uma viagem para Las Vegas, essa viagem foi bombástica, e ele falou assim, pois é, gente, só que agora a gente decidiu que a gente vai morar em Las Vegas, a sede das Apples vai ser em Las Vegas. E aí, quem vai? Quer ver um nível maior de engajamento do que esse? Quem vai? Quem vai deixar suas famílias, vai gerar o senso de comunidade. Então, mais 70% da equipe foi para Vegas. É um número muito grande. Então, e o que ele faz? Rituais. Ritual de reunião matinal, ritual... Não precisa ter todas as reuniões e nem que as reuniões sejam longas, cansativas, mas é ter os espaços para que o colaborador também consiga dizer, para além do relatório que você vai ter e das intervenções que você vai fazer, que ele seja protagonista na co-construção, de dizer, cara, eu acho que a empresa podia ser meio assim, eu acho que isso aqui seria legal, eu acho que esse botão aqui não funciona, porque o cliente reclama desse botão, você fala, nossa, consultor faz o quê, cara? Ele chega na empresa, primeira coisa que ele vai fazer, ouvir cliente e colaborador. Por que a gente não faz isso? Sério, precisa alguém na tua empresa? Eu jogando contra aqui, né? Sério, precisa de alguém? Começa você a fazer, né? A fazer a leitura disso e pequenas intervenções. Então, tem como medir, e aí você faz de novo, né? Tipo, mediu a primeira vez, fez alguma coisa ao longo de 6 meses, depois de 6 meses mede de novo. Tem gente que pergunta comumente para mim, e Great Place to Work, é confiável ou não é? É se você fizer da forma correta, se você não enviesar a resposta. Assim como o PERMA, assim como qualquer outro diagnóstico. Então, não pede nota positiva, não pede para o colaborador caprichar, não tenha conversas nem de brincadeira, tipo assim, vai ficar sem emprego, hein? A pessoa pode levar a sério. Então, não fala nada. Fala, é preciso que você preenche do fundo do teu coração e pronto. E aí, o que vier, você leva a sério. Eu quero deixar o link aqui na descrição dessa pesquisa. Vou te pedir para me mandar depois, ou eu vou dar uma buscada, mas vou deixar aqui porque é super legal, né? Ter referência de que perguntas que são essas. A gente falou aqui muito de experiência do colaborador, felicidade para o colaborador e que isso transborda para o cliente, né? Mas como é que a gente realmente consegue garantir que isso vai chegar no cliente? Existe alguma prática, boas práticas para isso, estratégia para isso? Show. Eu gosto minha mãe, falei para vocês, né? Engenheira química. O que um químico faz? Ele mistura produto A com produto B e vê no que dá. Então, acho que essa é a primeira coisa. Se eu vou fazer a medição de PERMA, eu preciso ver. Tá bom, eu tava assim dessa forma. Tá, janeiro. Em junho, o que melhorou? E eu vou fazendo casamento de metas, né? É a alquimia da coisa acontecendo ali. Então, eu vou olhar o INPS, que pode ser um indicador que você meça internamente. Eu vou medir, eu vou fazer o PERMA e em junho eu vou olhar. E as coisas têm que casar. É como o Fred Heikel diz no Vencendo com Propósito, né? Se o NPS estiver legal e não tiver casado com as métricas, indicadores comerciais, tem alguma coisa errada. A mesma coisa é sobre a ciência da felicidade. Se eu estiver fazendo ações, um monte de coisa, e não estiver reverberando no NPS, no CSAT, no Health Score, em todas essas métricas que é importante que o profissional de experiência do cliente, CS, tenha conhecimento, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa incongruente. Então, precisa elevar. Isso aqui vai elevar. Ele vai reverberar nas famosas que a gente já tem aqui por perto, né? No First Call Resolution, no tempo médio de atendimento, porque esse colaborador vai fazer com mais resiliência, com mais maestria. Pensa que ele vai estar executando o trabalho dele de forma mais ágil, não pela empresa, por ele, como a gente falou. Ele vai se desafiar todos os dias. Então, se ele vai se desafiar todos os dias, isso vai chegar no cliente. Então, a gente vai falar assim, nossa, foi atendido pela Elisa, cara, ela é muito legal, nossa, a Elisa é uma fofa. Você vai começar a ter rastros disso acontecendo. As pessoas vão começar a falar nominalmente. Tem um negócio chamado Conselho de Clientes que a gente faz com a MRV. E é muito legal porque lá a gente vê quais são os corretores mais legais de fato, ou quais são as pessoas que solucionam problemas em linha mais legais. Porque tem gente que fala assim, eu fui bem atendido. Legal, é um NPS 9, eu fui bem atendido.
Quando a pessoa coloca 9, mas ela diz assim, ai, gente, fui bem atendida pela Marjorie, quero registrar aqui o nome da Marjorie. Porque a pessoa sente tanta gratidão por aquele atendimento, por aquilo que foi feito, que ela reverbera. Tem um negócio que na neurociência a gente chama de gatilho mental, que é um atalho, né, do cérebro. Uma das coisas é a reciprocidade. Lembre da vez que você vai ao mercado e te dão um iogurtezinho. Aí você para lá, pega o iogurtezinho, prova, finge que tá interessado no iogurte, às vezes você nem tá interessado, mas até você achou ele gostoso, e fala assim, vou levar para ajudar a moça. A propagandista vai ganhar R$0 a mais porque você levou o iogurte, mas você tem a sensação de tô retribuindo a algum favor. A mesma coisa é num bom atendimento. Se esse colaborador estiver feliz e começar a reverberar isso para o cliente vai começar a querer retribuir. E ele vai retribuir aumentando a taxa de respostas, ele vai retribuir dando nomes, ele vai retribuir dando feedback mais claro, fazendo o close the loop com menos pressão, do tipo, você pode responder lá no Reclame Aqui, por favor, que foi resolvido? Ele vai resolver porque ele vai falar assim, cara, eu quero muito devolver aquilo que aquela pessoa de luz fez. Eu costumo brincar, não sei, eu já fiz, tá? Não me orgulho, mas já fiz. Quando a gente liga em algum negócio e a gente tá muito bravo, a gente grita, xinga a mãe, xinga o pai, Se a pessoa começa a te tratar assim, senhora, calma, a senhora tem que se acalmar, hein? Você no final fica um pouco irritada com essa pessoa. Ela resolve teu problema, mas você fica um pouco irritada e a chance de você responder positivamente uma pergunta, uma resposta, uma análise, diminui. Agora, quando a pessoa mantém o tom de voz, tarará, ela vai conduzindo bem aquela conversa, no final você pede desculpa. Eu já pedi desculpa algumas vezes. Ai, desculpa. Você entende, né? Não é com você, não. É que, terceira vez já que eu fico sem internet, coisa do gênero. Então, a gente tende a retribuir isso com atendimento. Então, pessoas felizes, protagonizando ações, pequenas ações diferentes, vai reverberar, vai voltar. Isso vai ecoar. Só que eu preciso estar atento. Eu preciso ser meio que Sherlock Holmes. Não é que alguém vai bater na tua porta e falar, oi, tudo bem? Eu queria falar bem da Karen. Não vai acontecer isso. Você tem que estar ali atento para querer rastrear isso. Então, implemente questionários, se você não mede ainda NPS, CSAT, SES, MESA, se possível, faça grupos focais. Por que não fazer um grupo focal junto, por exemplo, vou analisar a PERMA e vou fazer um grupo focal com clientes para analisar como eles têm a percepção do negócio hoje. E esse mesmo grupo de clientes, que são clientes recorrentes, em junho, depois que eu fiz algumas intervenções com o colaborador, eu vou fazer um grupo focal com esses clientes também, para ver, mudou alguma coisa? Pô, Ale, eu não sei o que mudou, mas tá tão bom, tão ágil. Então perceba, mas se coloque ali como um Sherlock Holmes da experiência do cliente e do colaborador, as duas coisas casadas. Sim, total. Enquanto você estava falando, eu pensei em mais uma outra coisa. Também o cliente, ele fica mais apto, mais aberto a entender a empresa, que, é claro, toda empresa erra. Então, o cliente fica mais aberto a entender, ok, tudo bem, errou da primeira vez, a questão é você resolver o erro, né? Não cometer esse erro depois. Mas o cliente está mais aberto a entender, a ser mais paciente. Então, isso também acontece quando cria essa conexão e tem essa empatia, né? E aí eu queria trazer até uma coisa legal, que é um estudo de psicologia que tem, que se chama Modelo Efrate, eu acho em português, que eu vi aqui em Israel isso, então tentando traduzir aqui. Você, quando passa por uma situação que pode ser uma situação incômoda, uma situação que te deixa nervosa, não sei, mas a ideia desse estudo é que acontece um fato, e aí você tem uma interpretação sobre esse fato que te leva a gerar uma emoção, e essa emoção te leva à ação. Então, quando você consegue entender isso, esse fato, como é que ele vai te impactar, né? Que interpretação que você tem desse fato? Porque você pode olhar o copo metade cheio, metade vazio. Então, dependendo de como você interpreta essa situação, você pode ter uma emoção positiva ou negativa, que te gera uma reação que pode ser uma relação também positiva ou negativa. Então, isso tudo tem a ver com felicidade e com o colaborador, porque você ensinar isso pro teu colaborador, às vezes, de como reagir a determinadas situações com o cliente. Se você tá no call center e o cliente te ligando irritado para reclamar, se você entende esse modelo, você consegue reagir de forma diferente com o cliente. E não falar, calma senhora, calma, você precisa se acalmar. Mas falar, eu entendo, ser mais empático, né? Eu entendo, te peço desculpas, se couber, te peço desculpas pela situação, eu entendo, a gente não gostaria que isso tivesse acontecido. E trabalhar dessa forma, né? Você entendendo esse modelo, trabalhar dessa forma, a reação que você vai ter com outras pessoas. Isso te deixa mais feliz também, porque se você tem uma interpretação negativa, claramente você vai ficar com um sentimento negativo. Mas se você tem uma interpretação neutra, ou que entender, tá, a pessoa fez isso, ou isso aconteceu por isso, isso e isso. E, ok, vou ficar irritada? Ou vou ficar, sei lá, vou tentar apaziguar a situação? Não sei, mas é entender esse modelo que eu vejo isso ajudando tanto no trabalho quanto na vida pessoal.
Cami, esse papo ele poderia continuar por mais 1, 2 horas, 3 horas. Eu tenho um monte de coisa que eu queria ainda te perguntar e trocar ideia e construir junto contigo, mas a gente tem um tempo aqui para esse podcast, então queria abrir esse momento agora para você, fazer um momento jabá, deixar teus contatos aí. Que legal, que legal. Bom, Karen, mais uma vez eu quero agradecer demais, concordo com você, porque a gente vai lembrando de coisas à medida que você ia falando, eu ia lembrando, ia resgatando, ia abrindo caixinha, então... Vou ter até dificuldade para dormir hoje, porque eu vou ficar com isso na cabeça, né? Com um monte de coisas aqui. Mas, enfim, quero agradecer demais pela oportunidade, por estar aqui, por fazer parte desse ecossistema aqui do CX Generation e de todos os parceiros que você citou aí, né? Sou sua amiga. Como eu falei, a nossa empresa é muito nova, é um bebê. E a gente nasceu para melhorar o Brasil, né? Esse é o nosso foco. A gente tem ido para a América Latina porque surgiu demanda, mas a gente nasceu para melhorar o Brasil, para que menos pessoas tivessem a síndrome do vira-lata, do tipo, em outro país é legal. Não, a gente quer atuar aqui. A gente quer mostrar para as pessoas que elas podem ser melhores atores da vida real e executar muito melhor os seus trabalhos, as suas atividades, e olhar com um olhar muito curioso para a experiência do cliente e a experiência do colaborador, como essas coisas caminham juntas, né? E por isso eu rodo o Brasil de Motorhome levando essa temática, né? A gente teve que esperar a pandemia passar para começar esse projeto. E quando a gente roda, a gente vai analisando também nesses lugares quais são os benefícios fiscais, tributários, as coisas muito legais. Para que a gente também consiga... Sabe esse caso aqui que eu dei do trem, né? Para que a gente consiga que a pessoa não precise ir para São Paulo ou para o Rio. Que ela venha se ela quiser, mas que ela não precise mudar de estado ou de cidade, se ela quiser construir na cidade dela, que ela tenha ferramentas suficientes para fazer isso acontecer. A gente já atendeu empresas em Varjota, no interior do Ceará, em Sumé, no interior da Paraíba, enfim, N lugares desse Brasilzão, e a gente se orgulha e quer fazer cada vez mais isso. Então, eu quero convidar a galera para acompanhar. A gente é muito mais forte no Instagram, né? A gente troca muitas figurinhas por lá, tem live diária, um monte de coisa. Então, a Karen até falou assim, não, o Instagram é bombado, porque lá é mais fácil, você saca a câmera e sai fazendo, né? Então, a gente mostra muita coisa por lá e te convida a ser parte desse ecossistema. A gente tem um clube de negócios, onde a galera participa desse grupo de WhatsApp, que é gratuito também, tem muito benchmark, muita troca. Então, essa é a nossa grande razão de existir. E, claro, se você quiser provocar uma conversa bem bombástica na sua empresa, estamos aqui à disposição. Você encontra como CAMIX, Camix, que não é Camila, você acredita, Karen? Ué? Pois é. Você falou aí do Amigos do CX. Quando eu abri a empresa, eu criei Amigos do CX. Aí eu falei, putz, já existe Amigos do CX, e agora, né? Aí eu falei, vou colocar o C e o X, que é de Customer Experience, e o AME no meio, que é de Amigos. E que parece com Camila, né? Por acaso, assim. Então ficou Camix, mas é de também Amigos do CX. E a gente compactua muito com o pessoal do Amigos e tal. Então, é isso. Então fica o convite aí pra galera acompanhar a Camix Customer nas redes e na vida, né? Que a gente seja amigos para a vida. Sim. Ai, que legal. Cami, eu que tenho que te agradecer por essa tua agenda corrida que você me disponibilizou aí 2 momentos pra gente gravar, então super obrigada. E, de verdade, foi um papo super incrível pra mim também, eu aprendo muito contigo, vejo tuas lives, você, a cada momento que eu acompanho algo até no Instagram, eu rio contigo. Então você é realmente essa pessoa feliz que leva a felicidade pros outros. Então, super obrigada por estar aqui, por estar compartilhando conhecimento, por a gente ser amigas e ter se conhecido pelo Instagram, mas tá levando isso adiante. Então, super obrigada. Eu falei antes que eu ia te lembrar de novo, então, se você gostou desse episódio, que realmente foi demais, então não vejo não gostando, né? Avalia pra gente saber o que você achou. Compartilha com no mínimo 3 amigos pra gente poder levar CX adiante. E se você quiser acompanhar a gente em mais redes sociais, a gente tá no Instagram, LinkedIn, Facebook e YouTube. Você encontra a gente como Karen Kligerman CX Generation. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!